Só que a gente não vê qual que é esse diferencial. Os músicos pensam que esse diferencial vai estar o quê? Na característica artística. Você fazer uma música que ninguém fez nada igual, né? Só que às vezes nem sempre é essa a diferença. Está começando o Easy Show TV. Nesse primeiro episódio, vamos bater um papo sobre o que é e como surgiu o Easy Show e o Lotando a Casa. Eu sou a Geo Fernandes, estou aqui com o Lorival Júnior. Então, conta pra gente um pouquinho de como é a sua história, como você chegou até aqui com o Easy Show. Fala pra gente um pouquinho. Então, eu comecei já a trabalhar com música bem cedo. Acho que eu tinha uns 15 anos de idade, foi quando eu comecei a já dar minhas primeiras aulas. Eu tinha um amigo que ele tinha uma banda, né? E ele já tocava legal, tal, eu ainda estava começando aquela coisa. E eu ia todo dia ver os caras ensaiar, todo dia. Meia hora antes do ensaio eu estava lá, já esperando os caras. E nisso, um cara que acompanhava essa banda chegou no guitarrista da banda, que era meu amigo, e falou que para ele começar a dar aulas para ele. Aí ele começou a dar umas aulas e tal, e eu ficava olhando ele dar aula também, para variar. Só que no que ele dava aulas, eu acabava que dava uns pitados, ó, cara, faz isso, faz aquilo e tal, e acabou que a gente começou a dar aula junto, ó, que doideira, 2 professores para um aluno. Aí passou o tempo, ele viu que ele não queria essa parada de dar aula, e passou o aluno para mim e falei, pô, cara, e dava um dinheirinho, era um molecão na época, não ganhava nada, né? E beleza, aí eu já comecei a dar aula. E nisso entrou mais um aluno, 2 alunos e tal. E eu comecei já ter, tipo assim, uns 6, 7 alunos que eu já dava aula, tipo assim, no meu quarto. E aí tinha um outro brother que tinha uma escola de informática na cidade. Aí ele falou, cara, eu acho que eu quero colocar o curso de música aqui e tal. Você não quer vir dar aula de guitarra? E de violão, né? Sempre foi ligado os dois. E eu comecei a dar aula. Então, tipo assim, nessa fase eu tava com uns 16 anos, entre 15 e 16 anos, mais ou menos. Aí eu já comecei a ter uma leva de alunos, e aquilo já começou a ser quase que uma profissão de adolescente pra mim, né? A gente já tinha essa parte. E então eu comecei já a trabalhar com música cedo. Nesse tempo, nessa banda que eu tinha conhecido o meu colega, eu acabei entrando na banda. Me chamaram, mas para ser baixista da banda. O baixista tava dando problema e acabou que só tinha essa vaga. Eu peguei, pô, vamos tocar baixo. A gente começou a fazer uns shows e tal. A gente até ficou um tempo com a banda. Aí sempre tem aquele problema de integrante e tal. A banda acabou, o projeto acabou, e depois de um tempo a gente voltou. Só que eu voltei tocando guitarra. Só que eu comecei a já pensar que eu queria mais trabalhar com shows do que com aulas. Porque eu achava mais divertido essa parte de eventos e tal, e tudo que tem que fazer. Aí a gente não conseguia show. Já comecei a ter as dificuldades aí, porque a gente era uma banda de pop rock e tal. E acabou que a gente começou a colocar outros estilos no repertório pra gente conseguir show. E a gente acabou conhecendo um promoter. Era um cara que trabalhava com alguns eventos. E trabalhava com muito evento de axé. Nossa. E era totalmente fora do nosso estilo. Mas a gente falou, pô, cara, vamos colocar, vamos tocar. E a gente acabou meio que virando uma banda de axé, uma banda de baile, era uma coisa assim. E a gente começou já a fazer bastante data, mais do que a gente fazia antes. Não tava com muitos shows, mas bem mais do que quando a gente tava com pop rock. Então eu comecei já nessa parte de eventos bem cedo, né? Ah, legal, bacana. E aí você deu continuidade só em banda, tocando? Não, foi assim. Tá até agora? Não, foi assim, nesse tempo que eu fiquei com banda, eu também comecei a trabalhar como freelance, né? Então eu tocava com duplas, sertanejas. Então eu tocava desde de pop rock, rock and roll, também blues, tal, tinha uns projetos de blus que eu tocava. Show, né? Pois é. E então aí eu já comecei a trabalhar com essa parte de eventos, tanto com uma banda que eu tinha, que era o meu projeto, quanto trabalhando freelance para outros artistas também.
Mas e aí, você ficou nesse lance só tocando com as bandas e tá até agora? Como que é? Foi assim, eu nunca parei de dar aulas, eu sempre trabalhei com aulas e shows sempre, né? Bacana. Só que assim, a gente não tava ganhando legal, assim, show pra gente viver exclusivamente daquilo. Não tava agenda o mês inteiro. Não, tipo, variava muito, às vezes, como a gente tava naquela pegada de baile, axé, dava um período de carnaval, a gente tocava muito e meio de ano dava aquela caída, né? Aí, foi quando eu me mudei de cidade e abri uma escola de música. Aí eu realmente comecei a fazer aula do jeito mais sério, mais organizado, era a minha escola, né? Mais profissional, né? E sim, por mais eu já dava aulas, mas era assim, num cantinho da escola de informática. Aí eu realmente fui para trabalhar como professor numa empresa própria, vamos dizer assim. Bacana. Só que aí aconteceu uma coisa que foi o seguinte, eu comecei a ter muitos alunos. O negócio de aula começou a dar mais certo que shows. E então acabou que não compensava eu, por exemplo, desmarcar 4 aulas, 5 aulas que eu tinha no dia para ir fazer um show que eu tinha de vez em quando, e quando eu tinha ainda não era bem pago. Que a maioria dos músicos hoje em dia, né, o maior problema é esse, além de você não conseguir um número de datas grandes para você tocar, você ainda não é bem pago para os shows que você faz. E é realmente difícil você conseguir viver trabalhando exclusivamente com eventos. Eu tenho muitos amigos que têm bandas, o sonho é trabalhar com música, mas acaba tendo que ter uma outra profissão para ter uma estabilidade financeira, né? E a gente quer trabalhar com música, principalmente no campo de eventos, estabilidade financeira é algo é um sonho quase que longe ainda para Muito ninguém ter. imprevisível, né? Pois é. E aí foi que chegou uma hora que eu parei de vez com shows. Realmente parei, não tinha mais banda, não fazia freelance. Só dava aula daí. Só dava aula. Só que aí foi um período interessante, que é o seguinte, quando eu estava trabalhando nesse período como artista de palco, né, músico, a gente se preocupa muito com o lado artístico da coisa. E com razão. Dá trabalho você tirar música, você precisa ensaiar, você tem que pensar em presença de palco. Então todo lado artístico dá muito trabalho. E a gente fica sempre, nós músicos, a gente fica sempre em cima dessa perfeição, dessa melhoria, não perfeição, mas melhoria contínua da performance, da música em si. E a gente acaba esquecendo de ver o outro lado. Até para se destacar também, né, no meio. Porque são tantos músicos, você precisa de alguma forma chamar atenção, né? Pois é. Só que a gente não vê qual que é esse diferencial. Os músicos pensam que esse diferencial vai estar o quê? Na característica artística. Você fazer uma música que ninguém fez nada igual, né? Só que às vezes nem sempre é essa a diferença. E eu comecei a perceber, porque foi assim, eu parei totalmente com a música e fiquei com aulas. Quando a gente ficava com aula, tipo assim, você tem uma empresa aberta. Você paga imposto, você tem funcionários, você tem horário para abrir, horário para fechar. Não é aquela vida tão livre assim como trabalhar com eventos, né? E eu comecei a sacar... Um pouco mais sério, né? Mais formal. Você tem que saber como lidar com as pessoas, como vender, como atender, como ensinar. Então é um processo... Parte de coisa, né, que envolve. Sim, a parte de apresentação também, né? Mas a parte de aulas, principalmente que eu comecei a fazer, era uma coisa que exigia de você enxergar mais o lado empresarial da coisa do que a parte musical. E nisso eu comecei a gente tipo assim tinha que pensar em estratégias de como vender aulas, de como captar alunos e tal. Então eu fiquei mais nessa parte do business do que no palco. Acaba pegando todo o tempo também, né? Quem é professor Total. Não é só ir lá e dar aula, né? Não, é muito difícil, né? Você conseguir toda tempo para a conciliar. administração, né? Tudo. Sim, desenvolvimento de material, né? Toma muito tempo, né? Também nem teria como fazer shows também, dando tantas aulas. Eu tentei, mas é difícil conciliar. E os músicos passam esse problema de conciliar as coisas sim, porque pensa, se eu com aulas, que era até a minha profissão, não conseguia conciliar, imagina o que um músico passa tendo que manter um outro emprego fixo. Exatamente.
Muitos não vivem só de música, né? Tem que ter um serviço à parte. Eu arrisco a falar que a grande maioria não vive só de música. Eu acredito também que não. Mas aí... Infelizmente, né? Eu comecei a ver esse lado mais business da coisa e eu acho que foi aí que começou a ter um diferencial. Eu fui sacando uma sementinha, né, na cabeça. Sim. Aí foi quando eu comecei já a pesquisar sobre marketing digital. Bacana. Eu comecei já a estudar coisa, como que funcionava anúncio e tal, e fazia isso para a escola. Aí o que aconteceu? Acho que eu passei uns 2 ou 3 anos sem tocar, sem fazer um show mesmo, literalmente. Nossa. E aí depois eu falei, cara, eu quero voltar. Quero voltar para os palcos e tal, quero voltar a fazer show. Só que aí eu falei assim, velho, eu vou voltar, mas eu vou agregar tudo que eu aprendi nesse lado de negócios da música e vou aplicar pra banda. Aí que surgiu uma história interessante. Fundei uma banda, ela chamava Submente. Do primeiro ensaio da banda até a reunião de despedida, né? Que a gente realmente decidiu, resumindo, do início ao fim da banda, a gente durou 1 ano e 2 meses. Eu acho que é isso mesmo, 1 ano, 2 meses, 1 ano e 3 meses. Acabou a banda também. Isso, aí a banda acabou. Só que nesse período de 1 ano e 3 meses, a gente fez 147 shows. Uau, bastante. Que é difícil de você falar que você tem uma banda e você conseguiu fazer 147 shows no período médio de 1 ano. E como que era fechado os shows? Era fácil? Era bem complicado? Cara, era difícil. Era difícil? Era difícil porque, assim, muitos músicos passam uma coisa que, assim, às vezes você vai atrás de show, você vai atrás de uma casa, de contratante, e na maioria das vezes você não tem nem resposta. Os caras nem te respondem. Não tô falando todos, não. Mas acontece com muita frequência. Quem é músico... quem nunca foi tentar vender um show para alguma casa, mandou várias mensagens, não recebeu nem resposta às vezes. E nós ainda somos de uma geração em que tem o WhatsApp e meio de comunicação mais fácil, né? Antigamente, inclusive, era até mais complicado, né? Mas ainda assim, era difícil você conseguir fechar show frequente. Tinha que ficar ali, lutando e tentando, correndo atrás mesmo, né? Aí sabe uma coisa que eu percebi? Depois, eu pensava assim, falei, pô, velho, por que os caras nem respondem, né? E a gente ficava com aquilo encucado na cabeça. Falava, pô, às vezes o cara é sacana, é cuzão, aquela coisa assim. E muito depois eu fui entender o porquê que às vezes não respondem. Eu vou falar um pouco mais pra frente, só que depois eu fui entender a razão porque eles não respondem. Só que aí era o seguinte, nesse tempo, eu entendi assim, como que eu consegui fechar 147 shows. Você vai contar isso pra gente? Um pouquinho. Eu vou contar. Foi mais ou menos assim. Você saca, pô, velho, o cara que vai fazer um evento, o que ele tá interessado? Tá interessado em público. O cara quer casa cheia. No final das contas, todo mundo quer ter dinheiro no bolso. Então, independente... Mas, por exemplo, assim, como a gente é músico, essa parte mais artística, às vezes... Você até sacrifica de ganhar um pouco a menos porque você gosta daquilo. Realmente. Mas o cara que trabalha com evento não tem esse certo prestígio que nós músicos, né? A gente tem a oportunidade de ter, né? O cara tá lá atrás do balcão, tá correndo atrás de coisa do evento. Então, é dinheiro que importa. Então, eu conseguia fazer assim. Eu comecei a falar, pô, velho, se o cara tem interesse em dinheiro, tem interesse em público, eu vou fazer isso, vou levar isso pra ele. E eu comecei já então a desenvolver jeitos de levar público pro evento. De lotar a casa de quem na casa de quem você ia tocar. Na casa que a gente ia tocar. E como que a banda era organizada internamente? Todo mundo tinha o direito de opinar? Como que era? Cara, esse é um problema. Né? Toda banda tem esse problema, porque assim, vou dar um exemplo com bandas pequenos, assim, tá? Onde você tem de 4 a 5 integrantes. Eu acredito sim que todo integrante tem sua importância, né? Mas a coisa de um jeito democrático na banda, ela não funciona. Por que não funciona? Porque, em teoria, o que acontece assim, a banda é formada por 4 pessoas, 4 pessoas têm as mesmas responsabilidades,
que faz a mesma quantidade de trabalho e recebe o mesmo valor para tocar. Tinha que ser, né? Funcionaria assim, mas não é assim que acontece. Na hora que você faz uma reunião com banda, todo mundo fala, pô, velho, tô animado, a gente vai fazer isso, tal, assim, assim, assim. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, um ano, você vê que ficou nas costas em cima de um e dois e os outros ficaram meio que no Realmente. Então, o primeiro problema que a gente teve com banda nessa organização era isso. Porque, assim, às vezes, quando você tem uma opinião diferente de quando você tem uma estratégia de negócio. Então, eu não via a banda como, por exemplo, assim, velho, eu quero fazer isso aqui porque é uma coisa que eu gosto. Eu quero tocar essa música porque é do meu gosto. Não. Eu pensava de forma que eu ia usar aquilo para vender. Então, quando você chega com uma conversa em que a gente não está numa disputa de egos, não está querendo dar opinião na banda, e sim arrumar soluções e canais de venda, aí a conversa é outra. Então, eu comecei a direcionar a banda para toda essa parte. Então, e uma banda também, não basta só você se organizar musicalmente. Você precisa ter as suas estratégias de divulgações, você precisa ter a parte de merchandising. É uma empresa mesmo, né? Pois e acaba que às vezes nem todos estão pensando dessa forma. Às vezes tem um ou dois que às vezes está ali pela diversão e tal, né? Pela amizade, às vezes também acaba sendo muito assim, né? A maioria das bandas... acontece muito quando você mistura o hobby com o profissional. Sim. E isso aconteceu nessa banda que eu tive, na Submente. Eu era o único que dependia daquilo profissionalmente. O único que só vivia praticamente de música. Eu só vivia daquilo. Todo mundo tinha outro emprego, eu só vivia daquilo. Então, quando eu chegava, cara, a gente vai fazer 5 shows no final de semana. Velho, eu tinha que brigar com a mulher dos caras pra gente poder tocar. Sem exagero. Então, é um problema que toda banda tem, essa gestão de integrantes. Mas assim, por que eu falo que não pode ser democrático, assim, que os caras não podem ter a mesma opinião? Pela própria saúde da banda. Para a banda realmente durar, eu acho que você precisa ter funções e delegações específicas para cada um. Porque é aquilo, né? 4 cabeças pensam melhor que uma, mas aquele ditado, cachorro de 2 donos passa fome. Então, se fica nas costas de um, fica nas costas de outro, acaba que ninguém faz. Então, se você já deixa uma pessoa responsável por aquilo, ele é mais remunerado por aquilo e faz melhor, cara, deixa aquela pessoa. Ótimo. E delega a função para isso. E como que era quando vocês tocavam na noite? Os eventos lotavam, era um fiasco? Esse é um outro grande problema. Imagino. A vida de quem trabalha com eventos e com banda é cheia de problemas, né? E esse é um problema muito grande, que é a falta de público nos shows. E não, os eventos não lotavam não. Eu já toquei muito, assim, muito, sem vergonha de falar, eu já toquei muito para 2 pessoas. Ou já fiz, tipo assim, shows que não foi ninguém. Nossa. E a gente, tipo assim, teve que montar as coisas, passar som. Aí a gente espera, vai, desmonta as coisas e vai embora. Nossa, isso desanima também o músico, né? Demais, né? E isso não aconteceu. O também, né? Pois é, isso não aconteceu só 1 ou 2 vezes, não. Aconteceu muitas. Porque assim, quando você é um artista que você não é tão conhecido assim, falar, às vezes você tem algum reconhecimento na região, a galera te conhece, tem sempre uns primos que vão no show, né? Mas quando você não é tão conhecido, acontece muito de você não conseguir público no evento. Ah, sim. E entrando nessa brecha, eu queria te perguntar, e como que você fazia o que você falou agora há pouco pra mim, que você levava vários públicos para a casa de show? Você falou pra mim que você começou a fazer isso e estava dando certo. Então conta pra gente como que você fazia isso. Então foi assim, no tempo que eu tava com aulas, eu comecei a me interessar pelo marketing digital. E eu via que os músicos e casas não aplicavam aquilo. Por exemplo,
tem as casas que são organizadas, mas tinha a casa que eu ia tocar que o cara anunciava com a gente com uma arte que fazia no Paint. Nossa. Sim, coisa horrorosa, assim, né? E, cara, é o que tinha. Então a galera não se preocupava muito nessa parte de mídia social, fazer isso de forma mais profissional, tipo contratar uma agência, fazer arte, fazer impulsionamentos. Por falta de conhecimento, às vezes. Também, por falta de conhecimento e falta de... Não só de conhecimento, mas também a falta dessa prestação de serviço, né? Né? Então, tipo assim, a agências de marketing, vamos falar assim, que a gente tá num período de transição. Né? Já tá meio caminho andado desse período de transição, mas se você pegar, tipo assim, há 6, 7 anos atrás, cara, eventos é divulgado com cartaz. Sim, colado nos posts, né? Pois é, boca a boca, flyer. Agora era digital, né? Então, muita coisa mudou. E lá atrás eu já comecei a perceber isso. Aí, o que eu comecei a fazer? A literalmente dar um jeito de fazer lotar. Não tinha algo específico que funcionava, não, velho. Eu tentava fazer isso, ficava lá alucinando, desenvolvendo alguma coisa que achava que ia rolar e tentava. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo, né? Só que quando a gente começou a achar coisas que funcionava e a gente fazia lotar os shows, aí a coisa mudou. Ficava fácil eu conseguir fechar shows, porque o meu discurso era o seguinte, cara, fecha um show comigo que eu vou fazer a casa lotar. Ah, mas como? Não, velho, não precisa. Muitas vezes, às vezes os caras duvidavam, eu falava assim, eu faço uma parceria em que, tipo assim, eu vou receber só pelas vendas que eu fizer. Aí uma coisa interessante, quando um contratante vem fechar show e fala pra você tocar por bilheteria, cara, é uma dor no coração. E muitas vezes eu fui tocar por bilheteria e me ferrei, vamos dizer assim. Por quê? Você vai tocar por bilheteria e você deixa a divulgação na mão do contratante. Então, se ele não fizer a coisa direito, não divulgar direito, ou se chover no dia, velho, você vai ser prejudicado. Sim. E eu entendo o contratante fazer essa proposta, porque, pô, velho, pensa pro cara. Ele já tem que pagar funcionário, já tem que pagar aluguel, tem que pagar conta, imposto. O contratante abriu a casa, ele já tá gastando, né? Abriu a casa, já tá gastando. Então, essa questão de tocar por bilheteria é tipo assim, velho, você me ajuda, eu te ajudo. Nossa. Só que eu comecei a fazer uma parada diferente. Eu não tocava por bilheteria. Eu fazia uma proposta que é assim, ó. Eu vou tocar e eu vou receber apenas os ingressos que eu vender. Se chegasse, por exemplo, assim, no dia do evento, o evento lotou, mas eu não tinha vendido nenhum ingresso antes, eu não ganhava nada. Você pegava a divulgação pra você fazer. Pegava, então. exatamente. E pegava o número de bilheteria e fazia isso. E dava certo? Muitas vezes não. Mas eu lembro que quando deu certo, foi quando eu descobri uma coisa, foi numa história que foi o seguinte. Eu tinha um show fechado numa casa relativamente grande da cidade. A gente tocava em pubs para 100 pessoas. A casa tinha tipo assim, umas 800, 1000 pessoas mais ou menos. Era um show maior. Sim. E a gente estava com uma antecedência assim, tipo uns 2 meses para fazer esse evento. E eu combinei com esse cara que essa questão da gente vender os ingressos. Era um show que tinha 2 bandas. E essa outra banda... um dos caras dessa banda, dos integrantes, tinha uma agência na cidade. Eu falei, pô, velho, a gente senta junto, desenvolve umas coisas, consegue vender. Fechamos o show e tal, tudo ok. E a gente tinha uma cidade que a gente tocava, em Monte Verde, que a gente fazia uns shows de temporada, assim, a gente pegava de segunda a segunda 2 shows por dia, quando era época de temporada. Bom. E numa dessas semanas de temporada, o cara, o dono dessa outra casa, me ligou e falou, cara, a gente precisa mudar o seu evento para, tipo assim, daqui 3 semanas. Nossa. De 2 meses passou para 3 semanas. Falei, tudo bem, vou mudar. E essa outra banda não podia tocar nesse dia. Aí eu falei, pô, cara, ficou só a gente para fazer. E a gente estava nessa fase de shows. Eu sei que a gente chegou na cidade, de volta, na semana do evento. Tipo assim, na terça-feira... e o evento ia acontecer na sexta. E foi um corre, tinha que vender o ingresso. Tinha que vender os ingressos e eu não podia. Aí eu falei assim, cara, e se eu. Aí tinha a parada do que a gente começou
a impulsionar no Facebook. Sabe quando você clica lá no botãozinho impulsionar? Sim. Aquilo lá é a esperança de todo mundo, mas não funciona. Porque assim, eu falei, cara, se eu preciso vender a parada antes, eu vou lá e impulsiono. E a galera deixa pra ir na hora... Não vai adiantar nada, você vai estar impulsionando e você não vai ganhar, né? Eu vou perder do mesmo jeito. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu vou criar uma vantagem muito grande para quem comprar antecipado através do canal da banda. E, tipo assim, criei uma promoção absurda lá. Tipo assim, o ingresso era R$35. Quem comprasse com a banda pagava 10. Nossa. Uma coisa assim, ainda ganhava uma bebida lá. Só que assim, super promoção. Pra gente, a gente tinha tipo assim, 250 ingressos. A R$10 era 2.500 que a gente tinha de cachê. A gente tocava nos pubs, a gente cobrava tipo R$600, R$400. Bem isso, né? Quando era um show bom, R$1.000. Nossa, né? olha. Então a gente tava recebendo já mais que o dobro, quase 3 vezes o valor que a gente recebia normalmente. Então já tava bom. Aí o que eu fiz? Eu fiz um impulsionamento e todo mundo que curtiu aquela publicação ou deu interesse no evento, eu ia lá e mandava mensagem no privado. Cara, você quer comprar ingresso? Tal. E chamava de um por um. Nossa. E a gente vendeu os 250 ingressos. Nossa. Nesse tempo que a gente vendeu os ingressos, eu falei, pô, cara, não basta então só você divulgar. Você precisa ter uma forma de atrair mais ainda, né? Pois é. Aí eu comecei a falar assim, falei, pô, velho, precisa de ter uma vantagem muito grande para quem vai comprar antecipado. Senão a pessoa vai deixar para ir na hora. Então, para você fazer a pessoa se comprometer aí no seu evento, você precisa oferecer uma vantagem muito grande para a pessoa se comprometer aí no evento. Então, eu comecei a fazer promoções que soavam realmente insanas, né? Tipo assim, a mulher paga meia até tal horário. Uma coisa que a pessoa falava, meu Deus, eu preciso ir nesse evento, eu vou comprar até antes. É bom demais para ser verdade. Pra ser assim mesmo, né? Aí, a gente... Basicamente, eu não vou falar tudo que eu fazia aqui, porque senão a gente vai ficar horas. Mas eu encontrei um modelo que realmente funcionava e a gente conseguiu fechar os shows por conta disso. Bacana. E nesse tempo aí, teve uma fase importante. Que o pessoal começou a vir atrás de mim para fechar shows e eu não tinha mais data. Uau. Nunca imaginei que eu ia passar por isso, mas eu não tinha agenda. Então eu falava, pô, cara... Tudo isso por conta disso tudo que você estava fazendo. Porque eu levava lotando a casa das pessoas. E a gente lotou a agenda, consequentemente, com isso. Top. Aí eu falei assim, pô, cara... E a gente começou a fazer umas loucuras, fazer 2 shows no dia, 3 shows no dia, pra poder ganhar, né? Não é sempre que acontece isso. E aí eu falei assim, pô, cara, a gente chega uma hora que você não consegue, cara, não dá pra você tocar em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu comecei a indicar outras bandas. Então tinha um brother ali, eu comecei a indicar, e esse amigo falou assim, velho, a cada show que você indicar, eu te pago uma porcentagem. Aí compensou eu indicar essa banda, comecei a indicar essa banda, comecei a ter outras bandas que eu indicava. E falei, cara, tá aí uma oportunidade. Só que nisso, um pouco antes também, eu tive um colega que ele estudou gestão empresarial. E ele me chamou para fazer um trabalho, né? Que ele chegou falou para minha escola, falou assim, cara, eu preciso pegar uma empresa, fazer estudo de mercado, implantar melhorias, tal, e apresentar que é pro meu TCC da faculdade. Aí ele falou que queria fazer com a escola, tal. Eu falei, não, cara, vamos fazer com a banda, né? Aí ele falou, pô, cara, sério? Eu falei assim, vamos pegar a banda com uma empresa e a gente vai fazer. Pega aquele papel ali, ó, tá aqui em cima. Ó, a gente fez isso aqui, ó, tá todo amassado, isso aqui é muito antigo, raridade. Ele fez esse aqui foi o TCC dele, né? Foi uma consultoria de marketing e vendas para a banda. Então, isso aqui foi um grupo de estudantes de gestão empresarial e eles fizeram toda uma pesquisa de mercado, pesquisa de estilo musical, o que o pessoal mais gostava. Enfim, fez um trabalho realmente legal de empresa pra gente, né? E aqui a gente teve até que bonitinho. um gráfico do nosso aumento de faturamento. Legal, bacana. Como que surgiu
a partir dessas melhorias. Aí o que a gente fazia? A gente tinha um site, tinha um material organizado. Tudo bem organizadinho, né? Tudo como realmente uma empresa. A gente tinha produtos de merchan, cerveja, a gente vendia muita cerveja. Joia. E aí eu falei, cara, que massa. E o pessoal consegue perceber que você é organizado, que você tem alguns diferenciais. Sim. Contratante nota, né? Aí eu falei assim, cara, e se eu juntar uma galera, mais uma banda, algumas bandas, fazer um site para todas elas e começar a vender elas realmente assim, ganhar comissão com isso. Aí eu chamei esse meu colega que fez esse trabalho do TCC e chamei ele pra gente abrir uma empresa de marketing musical. Marketing não, era basicamente agenciamento musical. A gente agenciava artistas menores. Porque tem o trabalho de manager, né? Os managers vendem turnês e tal, né? Já é uma profissão bem conhecida. Mas já seria legal para as bandas ali da região mesmo. Sim, e tal, né? Pra galera que toca em pub, velho, você chega, velho, deixa sua agenda livre que eu vou lotar ela pra você. Nossa, e eu ganho uma comissão. Né? O que ele mais quer, né? Excelente. Os artistas no Brasil vivem lutando aí pra tocar. Pois é. Foi uma coisa muito boa, né? E pro contratante também é um problema contratar artistas. Nessa casa que eu tocava em Monte Verde, você não tem ideia do trabalho que o cara tinha para conseguir músicos para tocar de segunda a segunda, 2 vezes por dia até. Então era um corre para contratar bandas. Então eu facilitava a vida de quem contratava. Nossa, e era muito bom tanto para os artistas quanto para os contratantes, né? Nossa, que ideia genial. Começou a rolar legal. Só que a vida é uma caixinha de surpresas. Aí, só que tinha um problema que era assim. Basicamente eu era a ponte de contato. Então precisava ter alguma alteração no evento, alguma alteração por parte da banda. Então eles falavam comigo. Tudo em você. E eu passava. Pois é. E eu cheguei a vender shows de 15 bandas. Nossa. Você imagina quando isso começa a dar problema no final de semana só. Falta. Pois é. Carro quebra, né? Uma avó que morre. Vó morre todo dia. Sempre tem todo quanto é tipo de desculpa. Às vezes é verdade, às vezes não, mas né? Sempre acontece. E aí foi quando eu fundei essa empresa. E nisso eu falei assim... Qual era o nome? Era Alquimiste Soluções Musicais. Legal. Aí eu falei assim, cara, eu preciso automatizar esse processo. Eu preciso fazer isso funcionar de um jeito mais fácil. Falei, pô, e se tivesse um aplicativo que fizesse isso? Que conectasse artistas a contratantes, que você conseguisse fechar seus shows através do aplicativo. Imagina, pô, você pega o celular, Nossa. Em vez de você ter que ligar, procurar casa, ver quem que é o responsável por evento. Você acha a casa, envia tudo por lá e fecha o show. Falei, cara, eu vou fazer um aplicativo. Foi aí que nasceu o Easy Show. Deu estalo. Foi. Que joia. Aí começou uma jornada. Aí foi muito louco. E foi assim. Eu falei, pô, velho, eu vou fazer um aplicativo e tal, vou atrás do programador, vou fazer isso, vou lançar, vou ficar milionário, né? Uber da vida. Só que não. Aí eu fui atrás falei assim, velho, se for na época eu tava meio quebrado de grana, eu falei, pô, velho, se for uns 3 mil reais, eu vou fazer esse aplicativo, vou pagar, vou investir 3 mil reais. Fui atrás de um programador e nisso, velho, eu fiz um projeto e coloquei como é que ia funcionar, escrevi tudo. Eu gostava de planejar bastante coisas. Aí eu fui e reuni com um programador e, pra minha surpresa, não ficava em 3 mil reais para fazer o aplicativo. Ficava em 60 mil reais. Meu Deus, que diferença. Eu apertei a mão do cara e falei, velho, então beleza, fica assim. E depois de uns dias, ele me retornou. E eu, cara, você vai fazer? Eu falei, pô, não vou. Eu falei, pô, velho, mas eu achei muito massa a ideia, tal. E assim, eu tô disposto a abrir mão de 50% da minha mão de obra para eu ter uma parceria na empresa. Nossa, olha. Foi já o primeiro parceiro. O cara realmente acreditou, né? Sim, o Wesley, abração pro Wesley. Aí ele foi o primeiro cara, e ele nunca tinha me conhecido, tal, nada, e já foi o primeiro cara a acreditar na parada. Eu falei, velho, olha só. Que legal, vou fazer, porque, se o cara abriu mão disso aí e acreditou, é porque o negócio funciona. Sim. Fechei com ele.
Só que teve um detalhe, ainda era 30 mil reais. Ah. Era 10 vezes mais do que eu tava planejando. E eu comecei a conversar com pessoas. Pô, velho, eu preciso fazer isso aqui, você quer comprar uma parte da empresa, tipo, como se fosse ações, né? Uhum. E eu fui conseguindo investidores pra bancar essa brincadeira, né? Foi aí quando eu comecei, já há um tempo atrás, lá atrás que eu tava começando a ver sobre marketing digital, eu acompanhava um cara chamado Érico Rocha. Grande Érico. E, cara, eu assistia tudo dele e tal. Eu falei, velho, aí que eu entrei no aplicativo, eu falei, cara, vou comprar o curso dele. Tem um curso lá, o Fórmula de Lançamento, eu vou comprar, que aí vai. Aí, acabei sendo aluno do Fórmula, né? Consegui o curso. Nossa, que bacana. E no evento ao vivo do Fórmula de Lançamento, eu já estava com o aplicativo quase rodando, já tinha custeado com investidores. E nesse evento ao vivo, o Érico abriu as inscrições para uma mentoria de marketing digital, em que, tipo assim, ele e a equipe dele acompanham pessoalmente cada um, dá as ideias e tal. E realmente ajuda em cada passo, né? Falei, porra, cara, que massa, eu vou fazer isso aí. Só que aí a má notícia é que custava 50 mil reais. Não. E até foi engraçado que eu tava sem grana para comprar o ingresso pro evento. E eu conheci um cara no grupo de WhatsApp lá de marketing digital, que ficava participando dessas coisas. E ele tava vendendo 3 ingressos pro evento ao vivo. E acabei que entrei em contato com ele e tinha um brother lá que também ia. Eu falei, pô, velho, se rolar os ingressos e tal, eu falei com ele, pô, vou cadastrar vocês aqui. Eu falei assim, ó, só que é o seguinte, vou poder te pagar só semana que vem, beleza? Ele, não tem problema, tal. Eu falei assim, então show. Aí ele me cadastrou, aí chegou na semana que vem, eu ainda tava sem grana. Aí ele falou assim, não, velho, me paga no dia do evento. Eu falei, pô, beleza. Aí eu tava sem grana também pro hotel, pra você ver, tinha investido todo o dinheiro no aplicativo e fazendo, né? Então, aí eu falei, pô, ainda tem que bancar hotel, essas coisas. E falando com ele, ele acabou que falou assim, velho, eu vou ficar num apartamento da minha empresa, só que lá, velho, não tem nada. Você tem que levar um colchão e se quiser ficar lá, a gente fica junto. Eu falei, pô, demorou. E fui lá e fiquei com aquela noia, né? Falei, pô, velho, se o cara for um sequestrador, uma parada assim. Aí cheguei lá, pô, japonês. Eu que tinha o cara de marginal dali, né? Um viking. A gente boa, Eduardo. Né? Aí a gente foi no evento e tal, e que a gente saiu do evento, a gente ia lá pro apartamento, a gente trocava uma ideia. E quando o Érico, né, eu mudei um pouco a cronologia, mas quando o Érico abriu as inscrições para essa mentoria, e que custava 50 mil, esse cara que tinha me vendido os ingressos, ele decidiu também ser um investidor da parada. Então ele falou, velho, eu te pago aí, tipo, 40 conto, e numa porcentagem do negócio, e você participa dessa mentoria, tipo, na bucha, assim. Nossa. Entrou... Tudo resultado de que eles ouviam a sua ideia e achavam genial pois e apostava. Basicamente isso. Legal. Porque assim, eu sempre sempre fui sincero com as pessoas na hora de falar sobre negócio e tal. Então, as pessoas enxergam isso. E quando vê potencial, acaba que as coisas vão dando certo. E vai se encaixando e dando um jeito de dar certo. Né? Pois é, então isso aí... é ótimo. Aí foi quando eu fundei o Easy Show, né? Começou a sair o lançamento e tal, e essas coisas. E aí eu comecei a aprender a fazer marketing digital de verdade, nessa mentoria. Porque lá a gente vê coisas avançadas de marketing. Tipo assim, o pessoal que ensina as coisas lá investem literalmente milhões por mês. Tem cara que investe tipo 5 milhões por mês em anúncio. Então eu vou aprender marketing digital com esses caras. Não com o cara do YouTube que abriu o Facebook e deu uma de curioso lá. Sim. Então, é galera que tem resultado. Aí eu comecei a fazer marketing digital de verdade. E aprender que existe um trabalho grande por trás de divulgação. Divulgação online, hoje em dia, essa questão de você saber onde colocar anúncios, é chamado de tráfego. Que é um mundo gigantesco que existe. Né? Então, não é simplesmente você ir lá e clicar no impulsionar. Tem uma ferramenta extremamente eficiente e complexa. E você precisa de uma estratégia para você saber manusear tudo aquilo.
Certo. Então você falou pra gente como que surgiu o Easy Show e o que é o Easy Show? Ele é um aplicativo e pra quem que é? Ele é pra contratante, artista? Tem como você resumir um pouquinho pra gente? Assim, o Easy Show basicamente ele é um aplicativo que conecta artistas a contratantes. Então serve tanto para artistas, né, quanto contratantes. Então se você é um artista, você acessa o aplicativo e você consegue encontrar o perfil de um contratante e já ver as informações de onde que ele é, que estilo musical que costuma tocar nesse evento ou na casa. Você também já consulta a agenda do contratante e você já consegue enviar a solicitação de um show. Você fazer a proposta da venda do show através do aplicativo direto. E é assim que ele envia os horários de volta, passa um trâmite lá que você vai acertar os detalhes através do aplicativo só, mas é bem simples. Assim que é confirmado essa solicitação, o aplicativo ele pega os dados de cada usuário e gera um contrato para esse evento. Que ótimo. Então, assim, os artistas e os contratantes vão ter uma garantia. Porque na época em que eu tocava e fazia isso direto, tinha muito problema com cancelamento. Você levava bastante cana a banda? Direto. Os caras marcaram show em cima da hora. Não hora. tinha segurança nenhuma, não tinha nenhum tipo de contrato. Não, muitas vezes a gente já teve shows desmarcados, tipo assim, a gente tava já carregando o carro para sair. O cara liga para desmarcar. Não tem segurança nenhuma. Não, isso acontece 1, 2 vezes. Então, por exemplo, você tá contando com cachê. Já aconteceu de eu ter 4 eventos em um mês cancelados. Esse show vai dar segurança tanto para contratante como para artista também, né? Pois é. Para eles caminhar junto mesmo, né? Não ficar... Exatamente. É mais fácil para contratar, né? É um canal direto, mais seguro, mais rápido, mais organizado. Ah, sim. Tudo em um clique, né? E parecia ser tão distante essa realidade, né? Nossa, muito legal, bacana. Aí, o que aconteceu? Nesse processo do Easy Show e nessa mentoria de marketing digital que eu comecei a trabalhar, eu realmente comecei a fazer a coisa direito. A fazer que nem gente. Como fazer as divulgações, os impulsionamentos. O chamado tráfego, né? Que a gente fala. Aí, nesse tempo também com o Easy Show, eu dei uma parada com shows. Irônico, né? Mas eu tive que deixar a banda de lado para focar no desenvolvimento do aplicativo. E realmente como fazer essas paradas. Só que a gente que é música, você nunca deixa a música de lado. E eu falei, cara, eu vou pegar tudo isso que eu aprendi com marketing digital, com desenvolvimento de aplicativos, que é coisas avançadas, se a gente comparar com o conhecimento artístico que eu tinha. Então, é coisa assim, de outro planeta, que eu nem imaginava que existia. E eu falei, cara, eu vou aplicar tudo isso para divulgação de eventos. E você também já sabia tudo de ruim, né, que os músicos enfrentavam. Sim, e sabia muita coisa de que funcionava. Você sabia todos os problemas, né, para poder consertar e ajudar, né, todo mundo. Todos os problemas não, porque cada dia tem um problema novo, mas eu tinha uma certa experiência, sim, tinha. E também sabia ver o lado do contratante. Também, eu vi esses dois lados. Aí foi quando eu comecei a aplicar essas coisas, eu falei, velho, eu consigo ajudar ainda mais o público de artistas e contratantes, além de só levar uma facilidade. Eu ensino os caras a lotar. Eu ensino a lotar eventos. Aí o que foi? Eu comecei a aplicar tudo isso aí e eu descobri que o impulsionar, quando eu ia lá atrás, quando eu fazia divulgação, eu ia lá, clicava no impulsionar, aquilo não funciona. Cada vez que eu fazia uma divulgação clicando no impulsionar, tá literalmente jogando dinheiro fora. Nossa. Literalmente. Por quê? Eu tô falando que o Facebook, Instagram, impulsionamentos não funcionam? Não, funciona muito. Mas ali no impulsionar, não. Porque existe uma série de recursos que não estão disponíveis ali, que são muito mais eficientes, porque ali no impulsionar basicamente você coloca qual a região que você quer anunciar, qual a idade do pessoal e interesses. O cara tem interesse nisso, naquilo. Só que é muito, muito, muito mais que isso. Uma coisa simples, né? Que ali ele nem te fala como que é a questão da quantidade de textos que se tem no anúncio. Então, quando você vai fazer um impulsionamento, quanto maior quantidade de texto que você tem no anúncio, menor é a sua divulgação. Então, quanto mais coisas escritas tem lá, para menos gente vai aparecer.
Em evento, como que a gente está acostumado a fazer cartaz? Você vai lá, coloca a data, coloca o nome do artista, coloca o endereço da casa, coloca a informação de ingresso e fica aquele tanto de texto. Você coloca lá e, velho, não vai aparecer pra ninguém. E ninguém sabe disso, né? Poucas pessoas, a grande maioria dos Aí acaba eventos. fazendo errado e não chega. Aí a divulgação não funciona. Nossa. Não funciona legal. Aí isso é só uma das coisas. É uma das coisas só. Uma outra coisa que não funciona também é para quem você mostra. Então você precisa saber como segmentar o seu público, como chegar nas pessoas certas, não só se jogando interesse, como se tivesse uma bola de cristal, tentando adivinhar quem vai ou não no seu evento. Tem um jeito muito mais eficiente de fazer isso que eu ensino detalhadamente no treinamento Lotando a Casa. Então eu faço um trabalho bem aprofundado disso aí de uma forma que realmente funciona. E uma outra coisa é assim, imagina, você faz lá uma divulgação e tal, chega até uma pessoa e depois que a pessoa vê, ela faz o quê? Tipo, ela vai lá curtir a publicação? Então, se você criar um processo de vendas online, você consegue fazer com que os anúncios não levem só curtidas para você, e sim vendam ingressos. É isso que a galera não sabe. E digo mais, não só não sabe, quanto a maioria do pessoal não trabalha com venda antecipada. A gente vê venda antecipada só com eventos maiores, mas funciona muito nessa questão para pubs também. Então assim, o pessoal tem aquela crença que não é possível fazer venda antecipada para eventos menores porque a galera não tem o hábito de comprar. Só que se você oferecer uma vantagem muito grande para a pessoa se comprometer no seu evento e comprar antecipado, aí ela cria o hábito. E o que eu fazia lá atrás, que eu fazia umas promoções muito doidas e tal, eu aprendi que tem uma forma correta de se fazer isso, e isso se chama criar uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? É quando você vai fazer um anúncio de um evento e aquela oferta que você está dando, ela soa boa demais para ser verdade, ela tem elementos de escassez que faz a pessoa querer comprar rápido, e você realmente cria essa impressão na pessoa que o cara fala, velho, isso aqui é bom demais para ser verdade. Não compensa deixar eu comprar na hora. Eu vou comprar isso antecipado. Então ele cria esse hábito. Só que, como eu disse, existe uma fórmula para se criar uma oferta irresistível. Não é simplesmente você falar que até meia-noite as mulheres pagam meia, ou pagam meia entrada, ou ganham um drink. É uma coisa realmente absurda. Eu já fiz promoções em que eu fazia assim, cara, o cara paga R$30 para entrar e ele ganha 50 para consumir. Nossa. É como se eu devolvesse o dinheiro dele e desse mais R$20 no meu bolso para ele poder ir no evento. Isso é uma oferta irresistível. E só funciona para quem comprar antecipado, e eu tenho algumas unidades disponíveis, que é o meu lote promocional. E o cara se compromete aí. Às vezes muitas pessoas acham que é loucura fazer isso, né? Você fala, pô, vou pagar pro cara ir no evento, então. Só que tem uma forma que viabiliza isso. Então, quando você dá R$30 em consumo, na verdade não está saindo R$30 de consumo do seu bolso. Você vai colocar as margens de venda que você coloca lá e tal. Então você vai ver que tipo, ainda compensa, como se você estivesse fazendo uma venda para ele. Lá no Lotando a Casa eu ensino detalhadamente também todo esse passo, mas o grande segredo é que você precisa fazer uma oferta irresistível para a pessoa se comprometer aí no seu evento. Então veja bem, primeiro a gente viu que o impulsionar não funciona tão bem porque ele não te dá a opção de direcionar isso para as pessoas certas. Então se você aprende a como realmente divulgar seus eventos e como fazer anúncios online, e você cria um processo de vendas online, você faz com que seus anúncios, né, as divulgações dos seus eventos, não seja só o objetivo de mostrar a divulgação e ganhar uma curtida. Eles trabalham para te entregar vendas de ingresso. E se você tem um processo de vendas online, você consegue otimizar os anúncios para te entregar vendas. Só que para você fazer as pessoas criar o hábito de fazer uma compra antecipada, você precisa oferecer para elas uma oferta irresistível. Então, o Lotando a Casa ele é baseado nesses 4 pilares. É como você fazer um anúncio que chama atenção e causa uma ação, como você segmentar e atingir seu público-alvo, como você ter um processo de vendas online e como fazer uma oferta irresistível.
Nos próximos episódios eu quero vir aqui, quero dar bastante conteúdo ensinando esse passo a passo. Obviamente que eu não consigo ensinar com tantos detalhes quanto eu ensino dentro do curso, mas eu acredito que tem muita informação que já dá para ajudar muito essa galera, que a galera realmente precisa disso, né? Realmente, eu achei muito legal. Isso ajuda a grande massa, né? Tipo, ajuda o músico, ajuda o contratante, e até o pessoal que vai, a casa tá cheia, as promoções e tudo mais, né? Pois é, todo mundo ganha. Muito legal. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Easy Show TV e até o próximo. Abraço, até a próxima. Abração, tchau, tchau.